Luna, uma mulher amante de gatos, desmaia na cozinha enquanto cozinhava. Seu fiel companheiro, um gato corajoso chamado Pingo, percebe o perigo iminente. O fogo começa a se alastrar pela casa. Apesar de todos os esforços para acordar sua dona, Pingo não consegue reanimá-la. Determinado, ele atravessa a janela e corre até a casa vizinha. Porém, um cão territorialista o ataca, ferindo-o gravemente. Mesmo com ferimentos, Pingo continua bravamente para tentar salvar sua dona de alguma forma. Seus pelos cinzentos e brilhantes reluziam sob a luz do sol, e seus olhos verdes pareciam captar até os menores detalhes ao seu redor. Sempre em movimento, Pingo tinha uma personalidade encantadora que cativava todos que o conheciam. Para os vizinhos, Pingo não era apenas um gato, mas sim o gato de 9 vidas, um título dado devido à sua esperteza e destreza. Ele sempre se metia em situações complicadas, mas sempre conseguia sair delas com uma habilidade impressionante, como se tivesse várias vidas. Luna sabia que, mais do que um simples felino, Pingo era seu parceiro de vida, e esse vínculo inquebrantável entre ambos só se fortalecia com o tempo. Era uma tarde quente de verão, e Luna estava na cozinha, preparando o jantar. A casa estava serena, o calor entrando suavemente pelas janelas abertas. Pingo, como de costume, observava Luna de longe, sempre curioso. Deitado na janela, com a cauda enrolada ao redor das patas, ele mantinha seus olhos fixos nela, atento aos seus movimentos. A cena era familiar, Luna cozinhando, Pingo vigiando. Havia uma cumplicidade silenciosa entre eles, um entendimento profundo que transcendia palavras. Pingo estava ali, como um guardião atento, sempre presente, pronto para acompanhar e proteger sua dona. Luna sorria, percebendo o olhar atento de Pingo. Ela se lembrava do tempo em que ele era apenas um filhote, miando insistentemente até encontrar seu caminho até ela. Desde aquele momento, Pingo se tornou uma parte inseparável de sua vida. Ele era mais que um animal de estimação. Era um amigo leal, um confidente. Ao longo dos anos, ele se tornou uma presença constante e reconfortante. Quando Luna se sentava para ler um livro, Pingo estava sempre em seu colo. Quando ela saía para o jardim, ele a seguia até a porta, como se fosse seu protetor. O vínculo entre os dois era tão forte que parecia imbatível, como se nem o tempo nem os desafios pudessem separá-los. Enquanto o aroma do jantar começava a se espalhar pela casa, Pingo se levantou com elegância da janela e deu um pequeno alongamento. Saltou até o chão com a agilidade característica dos felinos e se aproximou de Luna, que já estava mexendo na panela. Como sempre, ele se deitou aos seus pés, observando com atenção cada gesto de sua dona. Ali, naquele ambiente simples e tranquilo, parecia que o mundo lá fora não existia. O vínculo entre eles era tudo o que importava. E naquele cenário sereno, nada poderia prever que, em breve, uma situação inesperada transformaria a calma em ação, mudando para sempre a dinâmica daquela casa. O sol começava a se pôr, tingindo a casa de Luna com uma luz suave e dourada. O ambiente era silencioso, acolhedor e refletia a paz que reinava naquele lar. A casa, simples e cheia de personalidade, parecia viver ao ritmo da tranquilidade. Em cada cômodo havia um toque de cuidado e carinho, principalmente nas pequenas coisas que Luna fazia para manter seu espaço confortável. E sempre ao seu lado estava Pingo, o gato de pelos cinzentos e olhos curiosos, que tornava o dia a dia ainda mais sereno. Pingo não era apenas um gato. Ele era a companhia inseparável de Luna, seu amigo silencioso e confiável. Onde ela ia, ele a seguia. Quando Luna estava na cozinha, Pingo se acomodava em uma cadeira próxima, observando com paciência cada movimento dela. Quando ela estava na sala,
Ele se enroscava em seu colo ou se deitava ao lado dela, sempre vigilante. Mesmo sem palavras, havia um entendimento profundo entre os dois, uma troca constante de afeto que transbordava em gestos simples, mas significativos. Em um desses dias, enquanto Luna estava organizando algumas plantas no jardim, Pingo a acompanhou até a porta, observando com seus olhos atentos cada movimento dela. O jardim de Luna era um local de paz, onde ela encontrava consolo e prazer em cuidar das flores e plantas. Pingo a observava, curioso, enquanto ela se agachava para ajustar um vaso. Para ele, a cena era familiar, mas não menos interessante. A rotina era calma e, ao que parecia, nada iria interrompê-la. No entanto, a paz do momento foi interrompida por um som familiar, mas sempre ameaçador. O latido feroz de Thor, o cachorro de guarda da casa vizinha. Thor era grande, de porte imponente e conhecido por sua natureza protetora e desconfiada. Seus latidos ecoavam pela vizinhança e todos sabiam que ele não gostava de estranhos ou de qualquer coisa que saísse da rotina habitual. Quando Thor latia, era porque havia algo, ou alguém, que ele considerava uma ameaça. Pingo, que até então estava concentrado em sua observação, levantou as orelhas e ficou alerta. Thor sempre rosnava quando se aproximava de sua casa, mas o comportamento do cachorro nunca parecia preocupá-lo. No entanto, naquela tarde, algo estava diferente. O latido de Thor estava mais insistente, mais agressivo, como se ele realmente estivesse tentando proteger algo. Pingo, curioso e vigilante, foi até a cerca que separava as duas propriedades e se aproximou, atraído pelo barulho. De um lado, Thor estava em sua posição habitual, de olhos fixos em Pingo. Quando o gato se aproximou da cerca, o cachorro não hesitou. Ele rosnou ferozmente e se colocou em posição de ataque, os dentes à mostra, demonstrando que qualquer tentativa de aproximação não seria tolerada. Pingo, por sua vez, ficou parado, observando. Embora o cão fosse muito maior e mais forte, o gato não parecia intimido. Ele sabia que, muitas vezes, a melhor estratégia era a paciência e a calma. Porém, o comportamento de Thor estava claramente criando uma tensão no ar, e o gato sabia que algo estava por vir. Luna, ouvindo o barulho crescente, parou por um momento e olhou para o horizonte, onde a tensão entre os dois animais se intensificava. Ela, no entanto, não fazia ideia de que esse pequeno conflito, aparentemente trivial, seria o prenúncio de algo bem maior. A tarde estava quente e abafada, o silêncio da casa de Luna interrompido apenas pelo som do ventilador que girava na sala. Na cozinha, Luna estava atarefada preparando o jantar, uma rotina que ela conhecia bem. Pingo, seu fiel gato cinza, estava deitado na soleira da janela, observando sua dona com os olhos atentos, como se entendesse cada movimento dela. Ele era mais do que um animal de estimação. Era um amigo constante, sempre presente nos momentos solitários de Luna. De repente, Luna parou de mexer na panela e se apoiou no balcão, sentindo uma leve tontura. No começo, parecia apenas um mal-estar passageiro, algo que ela poderia ignorar. No entanto, a sensação logo se intensificou, e ela precisou se apoiar firmemente para não cair. Sua visão ficou embaçada e um forte calor tomou conta de seu corpo, deixando-a sem forças. Antes que pudesse chamar por socorro ou até mesmo se afastar do fogão, a tontura foi tão forte que ela perdeu a consciência e desabou no chão. A panela sobre o fogão, ainda em cima do fogo, continuava a ferver, emitindo um vapor denso e quente que começava a invadir a cozinha. As chamas começaram a lamber as laterais do recipiente, sem que Luna tivesse noção do perigo iminente. O calor que se espalhava pelo ambiente tornava o ar denso e quase insuportável. A cozinha, antes um local acolhedor, agora se tornava um lugar ameaçador. Pingo, que até aquele momento havia observado a cena silenciosamente, percebeu imediatamente que algo estava errado.
Ele sempre fora atento aos menores sinais da casa, e quando viu Luna cair no chão, seu instinto de proteção foi acionado. Com um salto ágil, o gato correu até ela, tentando alcançar sua mão caída sobre o piso frio. Miou em voz alta, mas Luna não respondeu. Desesperado, ele começou a andar em círculos ao redor de seu corpo, miando cada vez mais alto, tentando chamar sua atenção, mas nada parecia funcionar. O cheiro da fumaça, que até então era sutil, começou a se intensificar. A fumaça preta agora invadia a cozinha, subindo do fogão e se espalhando pelo ar. As chamas, ainda pequenas, começavam a crescer, a ameaçar a estabilidade da casa. Pingo, com os olhos arregalados, sentiu o calor das chamas tocando suas patas e a sensação de perigo iminente o fez agir rapidamente. Ele correu até Luna e, com suas patas dianteiras, tentou puxar suas roupas, como se tentando acordá-la de algum modo. Com delicadeza, ele roçou a face contra a dela, mas nada mudou. Luna estava inerte e os esforços do gato pareciam ser inúteis. O pânico começou a se espalhar por seu pequeno corpo. O que mais ele poderia fazer? O fogo crescia e o cheiro de queimado agora invadia todos os cantos da casa. O ar estava quente demais, quase insuportável. Pingo não podia esperar mais. Ele deu um último olhar para Luna, ainda caída no chão, e então olhou para a janela da cozinha. Sua mente, em um momento de pura adrenalina, rapidamente analisou a situação. Era a única saída. Não havia mais tempo a perder. O gato, com sua agilidade característica, saltou para a janela, observando o mundo exterior. O vidro estava intacto, mas o caminho era claro. Pingo, em um impulso de coragem, afastou-se da janela e voltou para Luna, determinado a buscar ajuda. Ele sabia que não seria capaz de lidar sozinho com a situação, mas havia algo que ele podia fazer: encontrar quem pudesse salvar Luna. Ele sabia que os vizinhos estavam por perto e sua única chance era fazer com que alguém ouvisse seu chamado. Enquanto a fumaça continuava a subir e o calor invadia a casa, Pingo correu em direção à porta da cozinha em busca da saída. Ele começou a miar mais alto, desesperadamente, sua voz reverberando pela casa vazia. Mas, infelizmente, ele estava sozinho. Luna, sua única companheira, estava inconsciente e incapaz de perceber a ameaça crescente ao redor dela. O tempo parecia se arrastar, mas Pingo não iria desistir. Ele já conhecia os sons da casa e, apesar de tudo, sabia que precisava agir. Cautelosamente, ele se dirigiu para o corredor, sua pata leve e silenciosa tocando o piso. As chamas no fundo da cozinha começavam a se espalhar, mas a saída estava logo à frente. Pingo olhou para trás uma última vez e, antes de seguir em frente, deu um olhar triste para a mulher que ele amava e considerava sua verdadeira família. Com sua mente tomada pela necessidade de salvar Luna, Pingo tomou a decisão mais difícil de todas. Não podia ficar ali, esperando que algo acontecesse. Ele precisaria da ajuda de alguém, mas quem? Ele sabia que, se ficasse, o perigo aumentaria a cada segundo. O pequeno gato, com a coragem de um herói, deu um salto e seguiu em direção à janela, decidido a fazer o impossível para salvar sua dona. O impacto foi rápido, mas o corte profundo fez com que o gato parasse por um instante. A dor não era o que mais o atormentava. O medo de que Luna estivesse em perigo o impulsionava a agir, sem olhar para trás. Com agilidade, Pingo se levantou e correu pelo gramado da casa. O ar estava quente, saturado pela fumaça densa que se espalhava pela casa. O fogo tomava conta do ambiente, e o gato sabia que cada segundo perdido poderia significar a morte de sua dona. Mas antes de alcançar o portão da casa, Pingo encontrou um obstáculo inesperado: Thor, o cachorro de guarda dos vizinhos. Thor sempre foi hostil com Pingo, mas nunca havia mostrado tanta agressividade. O cão, com seu olhar feroz e posturas protetoras, rosnou de maneira ameaçadora, pronto para atacar. Pingo tentou ignorar o cão,
Mas o instinto protetor de Thor estava aflorado, e ele não iria permitir que o pequeno gato passasse sem antes demonstrar sua força. Com um rosnado grave, Thor avançou contra Pingo, tentando pegar o gato com suas mandíbulas afiadas. Pingo, ágil e rápido, desviou-se com uma habilidade impressionante, mas a situação era tensa. Cada movimento de Thor parecia mais imponente, mas Pingo não podia se dar ao luxo de desistir. Ele tinha uma missão: salvar Luna. Pingo usou a cerca baixa que separava as duas casas como trampolim para ganhar uma vantagem. Com um salto rápido e preciso, ele se afastou da investida de Thor e correu para o lado oposto. O cão, furioso, tentou seguir o gato, mas Pingo estava determinado a alcançar os vizinhos. Ele se dirigiu diretamente à janela da casa, sem se importar com o risco de ser atacado novamente. As patas já sangravam, mas a urgência da situação lhe dava forças. Ao chegar na janela, Pingo saltou para a base da parede lateral da casa e começou a miar descontroladamente. Seus miados eram altos, cheios de desespero, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Ele batia as patas contra a parede e a janela com toda a sua força, como se tentasse rasgar o silêncio da noite. Cada batida era um pedido silencioso de socorro, um alerta de que algo estava muito errado na casa de Luna. Dentro da casa, Maria, a vizinha, foi a primeira a perceber o barulho. Ela estava sentada no sofá quando ouviu os miados estranhos vindo da janela. Sem entender completamente o que estava acontecendo, ela se levantou e foi até a janela. Ao olhar para fora, viu Pingo, com seus olhos arregalados e o corpo ferido, batendo desesperadamente na janela. Maria, desconcertada, observou o pequeno gato por um momento, tentando entender o que ele queria. Foi então que Maria notou a fumaça que já começava a se espalhar pelo ar. O cheiro de queimado chegou rapidamente e o coração de Maria disparou. Ela sabia que havia algo terrivelmente errado na casa de Luna. O gato não estava apenas pedindo ajuda, ele estava alertando-os para um perigo iminente. "João, vem ver isso!" Maria gritou, e o filho mais velho, que estava no outro cômodo, correu até a janela. Ao ver Pingo e a fumaça se espalhando no ar, ele também entendeu a gravidade da situação. "Mãe, é a casa da Luna. O fogo deve estar lá dentro!" ele exclamou, agora totalmente alarmado. Sem perder tempo, Maria correu para o telefone e ligou para os bombeiros. Enquanto isso, João foi até o portão da casa e abriu-o rapidamente. Ele olhou para o pequeno gato, que agora estava quase exausto de tanto miar. Pingo parecia não entender por que seus esforços não estavam funcionando, mas o instinto o mantinha alerta. "Vamos seguir ele!" Maria gritou, já correndo atrás de Pingo, que com suas últimas forças começou a correr pela rua. O gato sabia o caminho, sabia o que fazer. Ele já tinha a missão em mente e não ia parar até garantir que Luna estivesse a salvo. Maria e João estavam logo atrás de Pingo, correndo pela rua escura e silenciosa. O medo de que pudesse ser tarde demais aumentava a cada passo, mas a determinação de salvar Luna os impulsionava. Pingo, à frente, liderava o caminho, mesmo com as patas sangrando e o corpo cansado. Ele não ia parar. Ele sabia o que tinha que fazer. Quando chegaram à casa de Luna, a cena era apavorante. As chamas estavam visíveis agora e o calor do fogo parecia invadir o ar. O cheiro de fumaça era sufocante. João, sem pensar, bateu furiosamente na porta de Luna, mas ninguém respondeu. O pânico tomou conta dele. O que eles poderiam fazer? Como entrar? O fogo estava cada vez mais intenso. A angústia pairava no ar enquanto os minutos se arrastavam. Pingo, com seus pelos chamuscados e suas patas ensanguentadas, olhava fixamente para a casa de Luna, agora envolta em chamas. Maria e João estavam ao seu lado, tentando acalmá-lo, mas as chamas que engoliam a casa de sua amiga estavam além de qualquer controle. João, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou novamente para os bombeiros, que haviam sido chamados já há alguns minutos, mas o tempo parecia um inimigo implacável.
Estão a caminho, João. Não demore, Maria dizia, mas seu tom de voz já demonstrava o desespero. Ela sabia que o fogo estava crescendo rapidamente. O que parecia um pequeno incêndio agora já tomava conta de grande parte da casa, e a cada segundo as chances de Luna sobreviver diminuíam. Pingo, enquanto isso, continuava a olhar para a casa, sem mover-se de onde estava. Seus olhos estavam fixos, com uma expressão que, para quem conhecia o animal, poderia ser chamada de determinação. O gato não tinha mais forças para miar, mas seu olhar dizia tudo. Ele sabia que sua dona estava em perigo, e o único pensamento em sua mente era salvá-la. Ele tentou de novo, arranhando na janela da casa vizinha, mas parecia que o tempo simplesmente não passava. Maria, sentindo a aflição do gato, tentou acalmá-lo. Calma, Pingo, os bombeiros já estão chegando, vamos conseguir sim. Mas ela também estava começando a perder a esperança. O fogo parecia tomar conta do lugar a cada segundo, e apesar de suas palavras, ela temia o pior. Foi então que no horizonte a sirene dos bombeiros se fez ouvir, quebrando o silêncio tenso da noite. Os bombeiros chegaram rapidamente, estacionando em frente à casa de Luna com uma destreza profissional, mas a imagem diante deles era desoladora. As chamas estavam altas e o calor era sufocante. Mesmo com os equipamentos adequados, a batalha contra o fogo seria árdua e demorada. No entanto, a situação de Luna não podia esperar. Eles precisavam entrar rapidamente para resgatá-la ou poderiam perder a chance de salvá-la. Os bombeiros se organizaram rapidamente. Um deles, o capitão Almeida, gritou ordens enquanto sua equipe começava a montar as mangueiras e o equipamento de resgate. A casa está tomada. Precisamos chegar até ela antes que o fogo a envolva por completo. Ele sabia que a situação era crítica e cada segundo contava. A porta estava trancada e o tempo que eles perdiam tentando forçá-la fazia a situação mais perigosa. Enquanto isso, Maria e João, embora desesperados, observavam de longe sem poder fazer mais nada a não ser aguardar e confiar naqueles que eram preparados para lidar com uma emergência tão grave. Mas o nervosismo deles era palpável. O fogo parecia consumir tudo à sua volta e a casa de Luna se tornava cada vez mais irreconhecível. O som das chamas estalando e o cheiro de fumaça intensa só aumentavam a tensão. Dentro da casa, Luna estava completamente inconsciente, caída no chão da cozinha, a única coisa que a separava da morte sendo a agilidade de Pingo, que havia dado o alerta. Ela estava a apenas alguns metros do fogo, sem saber o quanto se aproximava de um destino incerto. O calor era insuportável, mas felizmente os bombeiros não demoraram muito mais para iniciar o resgate. Com a porta finalmente forçada, os bombeiros conseguiram acessar a casa, mas a cena que encontraram era desoladora. As chamas já haviam tomado grande parte da sala de estar e a cozinha estava parcialmente destruída. A fumaça era espessa e estava difícil de respirar. No entanto, o capitão Almeida não hesitou. Ele se abaixou, respirando com dificuldade, e começou a procurar por Luna. Ela estava caída, próxima ao fogão, e o fogo começava a engolir a área ao redor dela. O capitão, com experiência, rapidamente a localizou, não sem dificuldade, devido ao perigo iminente. "Aqui! Ela está aqui!" gritou ele para os outros bombeiros que estavam atrás dele. Juntos, conseguiram levantar Luna e, com grande esforço, começaram a correr em direção à saída. A porta estava próxima, mas o caminho até ela estava sendo ameaçado pelas chamas, que pareciam mais imponentes a cada movimento. Foi então que, com um último esforço, os bombeiros conseguiram puxar Luna para fora da casa, respirando aliviados por tê-la resgatado a tempo. Ela estava inconsciente, com a respiração fraca e o corpo queimado por conta da fumaça, mas estava viva. Enquanto isso, Maria e João estavam na calçada, assistindo à cena em um silêncio tenso. O resgate parecia impossível a princípio,
Mas agora, ao ver Luna sendo retirada da casa, um suspiro coletivo de alívio tomou conta deles. Ela estava segura, por ora. No entanto, Pingo não havia saído de cena. O pequeno gato, ferido, ainda estava ali, perto de seus vizinhos. Maria rapidamente se aproximou dele, tentando acalmá-lo. Ele estava esgotado. Suas patas estavam cortadas pelo vidro da janela quebrada e seu pelo estava parcialmente chamuscado pelas chamas. Ele estava exausto, mas havia cumprido sua missão. "Vamos cuidar de você agora, Pingo", Maria murmurou, pegando o gato nos braços. Ela sabia que ele não era apenas um simples animal de estimação, mas um verdadeiro herói. Seu instinto de salvar Luna havia sido mais forte do que qualquer dor ou medo. Ele estava ali, com as forças quase esgotadas, mas ainda assim leal à sua dona até o fim. A equipe de resgate, já com Luna em segurança e levando-a para uma ambulância, respirava aliviada. Mas para Pingo, o trabalho ainda não estava acabado. Maria e João o levaram para casa, onde os cuidados imediatos foram dados aos ferimentos de seu corpo. Os arranhões e cortes causados pelo ataque de Thor começaram a ser tratados, e ele recebeu todo o cuidado que tanto merecia. O resgate estava completo. Luna havia sobrevivido e Pingo também. Mas mais do que isso, uma conexão mais forte do que nunca se estabelecia entre eles. A lealdade incondicional do gato havia sido a chave para salvar uma vida, e agora, com o resgate de Luna, a amizade entre eles estava mais firme do que nunca. Luna acordou lentamente, seus olhos se abrindo com dificuldade, como se o peso do que havia acontecido ainda estivesse tentando alcançá-la. Ela sentiu uma dor no peito, mas não era apenas física. Era o eco de uma experiência assustadora. O medo que a tomara quando o fogo começou a consumir a casa e a preocupação com o que poderia ter acontecido. Aos poucos, ela percebeu que estava em um hospital. O som suave dos monitores e o cheiro característico do ambiente médico a acalmavam, mas também a deixavam inquieta. Ouvindo vozes baixas, Luna olhou para o lado e viu Maria e João, seus vizinhos, sorrindo aliviados ao vê-la acordada. Seus rostos estavam cheios de preocupação, mas também de gratidão. Luna, com a garganta seca, forçou um sorriso fraco. "Você está bem, Luna? Os bombeiros chegaram a tempo", disse Maria com a voz embargada, como se fosse difícil acreditar que ela estivesse ali viva. "Mas tem uma coisa que você precisa saber." Luna se concentrou, sua mente ainda turvada, e tentou ouvir o que os vizinhos tinham a dizer. "Pingo, foi ele quem nos alertou, Luna. Ele salvou sua vida." As palavras de Maria entraram como um sussurro suave, mas a intensidade do que ela estava dizendo fez o coração de Luna acelerar. Ela não entendia completamente, mas algo dentro dela soube que a resposta estava ali, entre os sussurros de seus vizinhos. Pingo. Ele havia ido até a casa vizinha, enfrentado Thor e, de alguma forma, chamado a atenção da família. Sem ele, ela não teria sido resgatada a tempo. Luna não pôde conter as lágrimas. Ela sabia o quanto Pingo era especial, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de algo tão grandioso. Ele, que era seu companheiro leal, sempre ao seu lado, silencioso e atento, havia se arriscado para salvá-la. A força de Pingo, seu amor incondicional, não podia ser subestimada. Ele não apenas era um gato, ele era um herói. Eu não sabia, Luna murmurou, sentindo uma onda de gratidão tomar conta de seu corpo. "Eu nunca imaginei." João, com um sorriso gentil, colocou uma mão em seu ombro. "Ele fez mais do que qualquer um poderia esperar, Luna. Ele se arriscou por você, sem hesitar." Quando Luna finalmente recebeu alta e foi levada para casa, o que a aguardava era um cenário diferente daquele que ela deixara para trás. Pingo estava em recuperação, ainda ferido, mas com a cabeça erguida, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Ela o encontrou na cama improvisada, feita pelos vizinhos, com bandagens nas patas e o olhar cansado, mas cheio de gratidão.
Luna se aproximou dele com uma leveza que não sentia há dias e o pegou nos braços, o acolhendo como nunca. Você me salvou, Pingo. Eu te devo tudo. Eu prometo, nunca mais vou subestimar a sua lealdade e inteligência. Ela o abraçou, sentindo a suavidade de seu pelo, mas também o peso da responsabilidade que sentia por não ter dado a ele o reconhecimento que ele merecia. O vínculo entre ela e Pingo se tornou mais forte, mais profundo. Não era apenas a relação de dona e animal. Era algo muito mais forte, algo que o fogo e a dor haviam selado. Luna passou a entender que, muitas vezes, os maiores heróis não são aqueles que têm o poder de mudar o mundo, mas os que estão ao nosso lado, silenciosos, dispostos a lutar por nós mesmos quando não pedimos. Pingo era um desses heróis. Um ser pequeno, mas com uma coragem que desafiava qualquer lógica. Ele havia enfrentado o fogo, a dor e o perigo por ela. E agora ele estava ali, ao seu lado, recuperando-se e esperando, com os olhos brilhando de gratidão por aquele abraço que ele sempre soubera que merecia. Luna sorriu ao olhar para Pingo. Agora é a nossa vez de começar de novo, juntos. E com essa promessa silenciosa, Luna levou Pingo de volta para casa. Ali, ele seria recebido como um verdadeiro herói, não só pelos vizinhos, mas principalmente por ela. A vida seguiria seu curso, mas o amor e a lealdade entre Luna e Pingo seriam, para sempre, imbatíveis. Se você acredita no poder do amor e da lealdade entre humanos e animais, compartilhe esta história. Pingo nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a coragem pode superar qualquer obstáculo. Inscreva-se no canal para conhecer mais histórias emocionantes e inspiradoras como essa.